Quantas vezes você moldou quem é, só para caber no espaço que criaram para você? Desde o momento em que damos nossos primeiros passos, algo começa a se formar dentro de nós. Um radar silencioso, sutil, quase invisível. Um radar que escaneia constantemente os rostos ao redor, em busca de um gesto de aprovação, um elogio, um sorriso que diga: você está no caminho certo. E assim, sem perceber, o que deveria ser apenas convivência, se transforma em dependência. A vida vira uma busca desesperada por aceitação. E isso não acontece de forma violenta. Não. A busca por aprovação se infiltra devagar, como água que escorre por frestas, como vento que passa sob a porta. Aos poucos, você começa a se vestir como os outros acham melhor, a falar o que esperam que você diga, a sorrir mesmo quando o coração está em ruínas, apenas porque disseram que é feio demonstrar fraqueza. Você troca sua autenticidade por pertencimento. E no começo até parece funcionar. Você sente que está sendo visto, notado, aceito. Mas há um preço. Sempre há. O preço é o silêncio que se instala dentro de você. Um silêncio denso, incômodo, que grita nos momentos em que você se vê sozinho, longe dos olhares e dos aplausos. É o vazio de não saber mais quem é, depois de tanto tempo sendo o que os outros queriam. É o cansaço de sustentar máscaras que já se fundiram ao rosto. A verdade é que viver para agradar os outros é uma forma lenta de desaparecer. É como caminhar em direção a um espelho que nunca reflete quem você realmente é. E a pior parte, você até esquece que está usando uma máscara. Acredita que aquilo é você. Acredita que nasceu para seguir o roteiro e não para escrevê-lo. Mas no fundo, bem lá no fundo, você sabe. Sabe que existe uma versão sua sufocada, comprimida, gritando por liberdade. Uma versão que não se encaixa e nem quer. Uma versão que está cansada de trocar paz por palmas. E quando esse eco da aprovação alheia começa a incomodar mais do que confortar, você percebe que talvez o preço de ser aceito seja alto demais. É nesse momento que tudo muda, porque o verdadeiro despertar não acontece quando você é aplaudido, mas quando finalmente escolhe se ouvir, mesmo que o mundo silencie. Já sentiu como se estivesse sempre correndo, mas sem saber exatamente para onde? Como se sua vida estivesse seguindo um roteiro que você não escreveu, mas que mesmo assim precisa cumprir? Essa é a natureza silenciosa das expectativas. Elas não pedem licença, não se anunciam com grandiosidade, não chegam gritando. Elas apenas se instalam, vêm disfarçadas de conselhos bem-intencionados, de planos para o seu próprio bem, de obrigações que te dizem ser normais. Mas a verdade é que por trás dessa aparência de cuidado há um sistema de controle, um peso invisível que você carrega por medo de decepcionar. A expectativa é como uma sombra que cresce à medida que você anda. E quanto mais você tenta se afastar dela, mais ela se estica atrás de você. O pai que projeta em você os sonhos que não realizou. A mãe que espera que você seja sempre forte, sempre presente, sempre disponível. A sociedade que define sucesso por números, cargos, status. O parceiro que cobra estabilidade emocional, mesmo quando você mal consegue se sustentar por dentro. Todos, de alguma forma, esperam algo. E você tenta corresponder. Mas tentar corresponder a tudo e a todos é uma sentença de exaustão. Porque quanto mais você se encaixa, mais você se corta. Você vira um quebra-cabeça que não pertence a nenhuma caixa. As peças que sobram, seus desejos, sua liberdade, sua autenticidade, você guarda. Deixa para depois. E esse depois vira nunca. O mais cruel é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos vivendo segundo essas expectativas. Achamos que estamos escolhendo, que estamos no controle, mas estamos apenas reagindo ao medo. Medo de ser rejeitado, medo de decepcionar, medo de estar sozinho. Só que chega um momento em que a alma começa a adoecer. Não há brilho no olhar que suporte uma vida pautada pelo dever ser. E é aí que nasce o conflito. Porque o seu coração sabe que está vivendo uma mentira, mas sua mente te convence de que é o certo. O conflito entre quem você é e quem esperam que você seja se torna uma guerra silenciosa dentro de você. Libertar-se das expectativas dos outros é um ato de desobediência sagrada. Não para ferir, não para romper, mas para voltar a respirar, para se permitir escolher, errar, mudar de ideia, para viver uma vida que faça sentido, não para os outros, mas para você. Porque ninguém além de você carrega o peso dos seus dias, e no fim, quem vai dormir com sua consciência é só você. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou de começar algo, só porque achou que ainda não estava pronto?
Vivemos sob a ilusão de que precisamos estar perfeitos antes de nos permitir existir, que só seremos dignos de reconhecimento, amor ou até mesmo descanso quando estivermos no auge da nossa performance, quando formos produtivos, eficientes, infalíveis. Mas essa busca pela perfeição é uma armadilha disfarçada de virtude. É um abismo onde muitos mergulham acreditando estar escalando uma montanha. O perfeccionismo não é sinônimo de excelência. Ele não te impulsiona, ele te paralisa. Ele é a voz que sussurra: não é bom o bastante. Não importa o quanto você se esforce, sempre haverá algo a melhorar, algo a revisar, algo que ainda não está do jeito que deveria estar. E então você adia, evita, congela. E a vida, que é feita de imperfeições, começa a parecer um terreno perigoso demais para se arriscar. A verdade é que o perfeccionismo nasce do medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de ser exposto, medo de mostrar ao mundo as partes que você mesmo não aprendeu a aceitar. Então você cria essa armadura chamada alto padrão. Essa necessidade constante de controle, de revisar tudo 1000 vezes antes de mostrar qualquer coisa ao mundo, inclusive quem você é. Mas essa armadura pesa. E pior, isola. Porque quanto mais você tenta parecer impecável, mais você se afasta da sua própria humanidade. Você se torna rígido, exigente, impaciente consigo mesmo. E, ironicamente, quanto mais busca ser perfeito, mais falha com sua própria essência. A perfeição é inalcançável. E ainda assim continuamos sacrificando nossa paz na tentativa de alcançá-la. Quantas ideias você engavetou por achar que não estavam prontas? Quantas versões de você mesmo você abandonou antes de permitir que florescessem? Quantas vezes você se escondeu atrás da desculpa de não estar bom o suficiente, quando o que realmente estava presente era o medo de ser vulnerável? Permitir-se ser imperfeito é um ato de coragem. É reconhecer que a beleza da vida está no processo, não no resultado. Que errar faz parte da construção. Que evoluir é mais importante do que impressionar. Quando você entende isso, uma porta se abre. E do outro lado dela, existe liberdade. Liberdade para tentar, falhar, aprender e seguir em frente, com mais verdade e menos cobrança. Porque no fim, a perfeição não é o que conecta as pessoas, o que nos aproxima, o que nos transforma. É a imperfeição que temos coragem de mostrar. Você já se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas? É um tipo de vazio difícil de explicar. Você está ali, no meio da conversa, do riso, da agitação, mas, por dentro, tudo parece distante. Como se sua presença fosse só física, como se o coração tivesse desligado o som do mundo. E ninguém percebe, porque você aprendeu a disfarçar, a sorrir quando quer chorar, a manter os olhos acesos mesmo quando a alma está apagada. Essa é a solidão que ninguém vê. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. É estar cercado de vozes e, ainda assim, não ser ouvido. É sentir que ninguém realmente te enxerga além das máscaras que você usa todos os dias para sobreviver. Que ninguém se importa com o que há por trás do "está tudo bem". E o mais cruel é quando você mesmo começa a acreditar nisso. Quando você internaliza que não pode pesar sobre ninguém, que seus sentimentos são um fardo, que seu silêncio é mais seguro do que sua dor exposta. Então você se cala. Se isola emocionalmente, ainda que fisicamente presente. Vira um náufrago em terra firme. A verdade é que a solidão emocional é uma das dores mais profundas que alguém pode carregar. E ela não surge do nada. Ela cresce a cada vez que você engole o que queria dizer. A cada vez que desiste de compartilhar algo por medo de não ser compreendido. A cada vez que percebe que está dando muito e recebendo pouco. Mas há uma virada possível. E ela não vem de fora. Não vem de mais mensagens no celular, mais encontros, mais curtidas. Vem de dentro. Começa quando você decide que não vai mais se abandonar só para não ser abandonado. Quando entende que a conexão mais urgente e necessária é com você mesmo. Porque a solidão mais devastadora não é estar sem companhia. É viver desconectado da sua própria essência. E quando você volta a se ouvir, de verdade, sem filtros, sem julgamentos, algo muda. Você para de aceitar migalhas emocionais. Para de insistir em estar onde sua alma não cabe. Você entende que a verdadeira companhia começa dentro. E que, quando você se sustenta, a presença dos outros deixa de ser uma necessidade e passa a ser escolha. Ninguém consegue preencher o espaço que só você pode habitar. Você já acordou com o corpo pesado, sem explicação? Já sentiu dores que não vinham de esforço físico? Uma exaustão que parecia maior do que o cansaço comum?
Há momentos em que o corpo começa a gritar aquilo que a mente insiste em esconder. E, por mais que você tente se convencer de que está tudo bem, ele sabe, ele sente, ele manifesta. Porque o corpo é a morada daquilo que você não tem coragem de dizer em voz alta. Cada tensão acumulada nos ombros, cada nó no estômago, cada insônia inexplicável, são mensagens que você evita ler, mas que continuam sendo escritas dia após dia. Ansiedade, dores recorrentes, falta de ar, cansaço crônico, muitas vezes não são apenas sintomas físicos. São a forma que o seu interior encontrou para pedir socorro. Vivemos em um ritmo brutal. Ignoramos nossos limites em nome de metas, prazos, obrigações. Reprimimos raiva, engolimos frustrações, empurramos dores para baixo do tapete emocional e fingimos que tudo está sob controle. Só que o corpo, ele não finge, ele responde. Ele adoece quando você se violenta com autocobranças. Ele trava quando você se força a sorrir enquanto sangra por dentro. Ele perde o brilho quando você não permite que a alma respire. Porque o corpo guarda tudo. Ele não esquece. E quando a mente não consegue mais processar, o corpo assume a função de alerta. É nesse ponto que muitos procuram respostas em exames, diagnósticos, soluções externas. E sim, às vezes elas são necessárias. Mas muitas outras vezes, o que você precisa não é de remédio, é de reconciliação. Com o que sente, com o que nega, com o que varreu para dentro de si, achando que nunca mais apareceria. Seu corpo é seu aliado, não seu inimigo. Ele fala, ele sussurra, ele chora. E se você continuar ignorando, ele vai gritar até que você pare tudo. Até que você o escute. Não se trata de espiritualizar doenças ou ignorar a medicina. Trata-se de entender que há uma ponte entre o que se vive e o que se sente. E que muitas vezes adoecer é a forma que o corpo encontra de te salvar de uma vida que está te matando em silêncio. Quando você começa a se escutar de verdade, sem julgamento, sem pressa, sem medo, o corpo também começa a se acalmar. Porque ele entende que, enfim, você voltou para casa. Você já percebeu como vivemos correndo, sem saber exatamente para onde? Acordamos apressados, comemos apressados, falamos apressados. Vivemos como se o tempo estivesse sempre contra nós, como se houvesse uma linha de chegada invisível que precisamos alcançar o mais rápido possível. Mas ninguém sabe onde ela fica. E no caminho, vamos atropelando tudo. Os detalhes, os silêncios, os encontros, os afetos, a própria vida. Existe uma pressa que não vem da agenda, vem do medo. Medo de ficar para trás. Medo de não ser suficiente. Medo de encarar o que surge quando tudo silencia. Então você preenche cada minuto com alguma coisa. Notificações, tarefas, metas. Vira escravo de uma produtividade sem propósito, onde o valor de um dia é medido pela quantidade de coisas feitas e não pela qualidade com que foram vividas. Mas o que acontece quando a velocidade substitui a presença? Você começa a viver no automático, a respirar pela metade, a se relacionar pela superfície. E aos poucos perde o sabor das coisas simples. Um café quente sem olhar o celular. Um abraço demorado. Um pôr do sol sem registrar para postar. A vida começa a passar diante de você como uma vitrine. Visível, mas intocável. E o mais cruel é que ninguém te avisa. Pelo contrário, a pressa é admirada. O excesso é romantizado. Você ouve frases como: dormir é para os fracos, tempo é dinheiro, quem para, perde. Mas o que ninguém diz é que nessa corrida frenética, o que você mais perde é a si mesmo. A vida não tem replay. E ela não te espera. Cada momento que você vive apressado é um momento que você não viveu por inteiro. E não importa o quanto você conquiste, se no final do dia tudo o que resta é cansaço e vazio. Desacelerar não é preguiça. É resistência. É coragem. É um ato de presença em um mundo que te treina para estar em todo lugar, menos aqui. É ter a ousadia de dizer: eu escolho viver devagar. Com mais propósito, com mais alma, com mais verdade. Quando você desacelera, algo extraordinário acontece. O tempo se expande. E o que antes passava despercebido, agora brilha. As conversas ganham profundidade. Os dias ganham cor. Você começa a perceber que viver não é correr. É sentir. É estar. É se permitir. Não é sobre fazer tudo. É sobre não deixar passar o que realmente importa. Algumas coisas não morrem. Apenas se escondem. Você já sentiu um nó na garganta por algo que queria dizer, mas engoliu? Uma verdade que pesava mais que o silêncio? Palavras que, por medo, por orgulho ou por cansaço, ficaram guardadas em algum canto da alma, esperando por um momento que nunca veio?
Essas palavras não desaparecem. Elas viram ecos, e vez ou outra voltam. Num suspiro preso, numa lágrima que cai sem razão, numa saudade que não se explica, numa ansiedade que cresce sem nome. Você pode até tentar enterrar aquilo que sente, mas sentimentos não são cadáveres. Eles não apodrecem. Eles esperam. E quando não encontram voz, encontram caminho pelo corpo, pela mente, pelos sonhos. Porque tudo aquilo que você reprime continua vivendo dentro de você. Talvez você tenha aprendido que é melhor calar, que sentir demais é fraqueza, que mostrar dor é se expor demais. Talvez você tenha vivido histórias em que falar a verdade custava caro. E então fez o que muitos fazem: engoliu o que doía, transformou gritos em sorrisos, desistiu de dizer achando que o silêncio doía menos. Mas o que ninguém te disse é que o silêncio também grita, só que por dentro. E esse grito silencioso corrói devagar. Vai fazendo com que você duvide de si mesmo, vai tornando suas relações superficiais, vai te afastando de quem você realmente é. Falar o que se sente não é sobre ter razão, é sobre não se abandonar, é sobre honrar sua história, suas dores, seus limites. É sobre se libertar da prisão emocional que o silêncio constrói ao redor da alma. Nem sempre você vai ser compreendido, nem sempre vai receber a resposta que queria. Mas às vezes o alívio vem só de tirar o peso do peito, só de dizer: isso me machucou, isso me importa, eu sinto. E mesmo que ninguém escute, você escutou. E isso já muda tudo. Você não precisa transformar toda a dor em discurso, mas precisa pelo menos reconhecer que ela existe. Porque quando você começa a dar nome ao que sente, o caos começa a se organizar. A dor começa a ter forma. E com o tempo, você começa a cicatrizar. Falar não é fraqueza, é coragem. É o ato de sobrevivência. Você já olhou para si e pensou: ninguém imagina o que eu já vivi. Já se pegou sorrindo em meio a pessoas, enquanto por dentro carregava histórias que jamais teve coragem de contar? Todo mundo tem uma dor que não aparece nas fotos. Uma batalha silenciosa que travou sozinho. Uma perda que deixou marcas invisíveis. Um trauma que moldou o modo como se relaciona com o mundo. E é dessas cicatrizes que ninguém vê que nasce grande parte do que somos. Vivemos em uma cultura que valoriza a aparência, o controle, a perfeição. Mostramos o que é bonito, compartilhamos o que é vitorioso, celebramos o que é aceito. Mas a dor, essa a gente esconde, porque aprendemos a ter vergonha dela. Como se sofrer fosse sinônimo de fraqueza. Como se feridas curadas não fossem, na verdade, medalhas de sobrevivência. Só que o que realmente nos fortalece não são os dias fáceis. São aqueles em que tudo desmoronou, e ainda assim você levantou. Aqueles em que você chorou em silêncio, mas seguiu em frente. Aqueles em que ninguém viu, mas você venceu a si mesmo. E isso, por si só, já é grandioso. As cicatrizes contam histórias. Histórias de superação, de resistência, de aprendizado. E principalmente de humanidade. Porque é nas falhas, nas quedas e nas dores que nos tornamos mais humanos, mais empáticos, mais profundos. Você não precisa mostrar todas as suas cicatrizes, mas precisa reconhecê-las. Porque negar o que te feriu é negar uma parte de quem você é. E quando você se recusa a olhar para suas dores, acaba se afastando também da sua potência. Existe beleza em quem tem coragem de dizer: eu já quebrei, mas me reconstruí. Existe força em quem abraça a própria vulnerabilidade, sem medo de parecer fraco. Porque só quem teve o coração estilhaçado aprende a tocar o mundo com delicadeza. Não se compare com quem parece intacto. Às vezes, é quem mais brilha por fora que mais sangra por dentro. E às vezes, é justamente na rachadura da alma que a luz entra. Você é feito de fragmentos, de memórias, de dores que quase te destruíram e de vitórias que ninguém viu. E está tudo bem, porque ser inteiro nunca foi sobre ser imune, foi sempre sobre ser verdadeiro. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais correr, fingir, acumular ou se esconder. Um momento em que, cansado de tanto ruído externo e interno, você decide simplesmente parar. Não por desistência, mas por sabedoria. E nesse silêncio que antes parecia vazio, algo novo começa a surgir. Você. Não a versão idealizada, lapidada para agradar ou encaixar, mas a versão crua, imperfeita, honesta. Aquela que você abandonou pelo caminho, na tentativa de ser o que esperavam. Aquela que ainda sabe o que te emociona. Aquela que lembra o que te faz bem. Aquela que reconhece os próprios limites e não tem mais vergonha de ser quem é. Esse reencontro não acontece de forma espetacular. Ele não vem com fogos de artifício nem com plateia. Ele acontece no íntimo,
No silêncio de uma madrugada em que você chora sem saber por quê. No instante em que você escolhe dizer não e sente alívio. No momento em que olha para dentro e, pela primeira vez, não sente raiva, mas acolhimento. Porque, no fim, a verdadeira cura não está nas respostas que o mundo te dá. Está na escuta que você se permite. Está na coragem de encarar o espelho não para se julgar, mas para se reconhecer. Está na decisão diária de se tratar com mais gentileza e menos cobrança. A vida vai continuar exigindo. Vai continuar sendo caótica. Vai continuar te empurrando para longe de si mesmo. Mas agora, você sabe, há um lugar ao qual pode voltar sempre. Um espaço seguro, silencioso, onde tudo começa e recomeça. Esse lugar é você. E talvez essa seja a grande virada. Quando você entende que o verdadeiro progresso não é para fora, é para dentro. Que o maior sucesso é a paz. Que a meta mais nobre é o equilíbrio. Que o mais alto que você pode chegar é em si mesmo. Então, da próxima vez que tudo parecer demais, não se culpe por precisar parar. Não se envergonhe de precisar de silêncio, porque às vezes é justamente no silêncio que a alma fala mais alto. E o que ela quer te dizer é simples, mas poderoso. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser inteiro. E inteiro, você já é.